Boa noite, tudo bem com vocês? Saudações quartas-feirenses, né? Boa noite, 19 horas, horário de Brasília, né? Disse ali no WhatsApp que teríamos convidados hoje, porque de manhã faltou energia aqui na minha casa, em razão da árvore que caiu ali na outra quadra. Então, o pessoal do Matutino, eu mandei o link para eles, teremos convidados para nos acompanhar aqui nessa aula de hoje. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Estou começando pontualmente, porque se necessário a gente estende ali um pouquinho mais do que os 60 minutos, né? Que dê tempo da gente concluir todo o nosso raciocínio aqui da aula 12, já postada no Moodle, chamada de classificação das sociedades. Então, para aqueles que estão me acompanhando, vocês estão tendo a noção, estão tendo a ideia que eu estou introduzindo o nosso tema central do segundo semestre, chamado Sociedades, com bastante tranquilidade, bem devagarzinho nesse começo. E na aula passada conversamos sobre noções gerais e hoje conversaremos sobre a classificação dessas sociedades. Eu indico aí para vocês, né, eu estou dizendo, mostrando de onde eu estou me baseando nessa aula. Eu estou baseado no capítulo 16 do livro do Marlon Tomasetti. Ele tem na biblioteca virtual da Saraiva. Se alguém achar necessário, né, se tiver condições de fazer uma leitura mais aprofundada, eu recomendo, que certamente vai agregar aí no seu conhecimento. Então, o capítulo 16 do Marlon Tomasetti seria o capítulo que trata dessa classificação das sociedades. Eu separei aí, até parece muito, mas não é, fiquem tranquilos que a gente dá conta disso com tranquilidade. Separei seis itens para que a gente possa conversar hoje, sendo o tipo da sociedade, se ela é personificada ou não, a classificação de acordo com a responsabilidade dos sócios, a classificação quanto à forma, o formato do capital dessa sociedade, a classificação como a forma de constituição, que na verdade foi o último item da aula passada, para quem está aí me acompanhando, sociedades simples versus sociedades empresárias, então aqui eu já vou introduzir esse tema também, e sociedade de pessoas e sociedade de capitais. Fiquem tranquilos que vai ser uma conversa bem amistosa e que vamos vencer aqui todo o tema proposto com tranquilidade. Quero introduzir esse tema para que você possa estar aí. Eu quero plantar alguns gafanhotos aí no seu raciocínio. Então, eu levantei aqui três questões, três questionamentos que eu quero fazer para os senhores. Quais são as sociedades que vocês conhecem? Então, certamente você já ouviu falar de alguma sociedade, seu pai, seu namorado, sua namorada já participou, já conhece um dos tipos societários que a gente vai estudar aqui no segundo semestre. Acredito eu que já tenham ouvido falar da sociedade limitada e da sociedade anônima, não é verdade? Mas eu vou contar para vocês, ao longo aqui do segundo semestre, os 5 tipos de sociedades empresárias personificadas, que eu vou incluir a em nome coletivo, que está no Código Civil, porém está em desuso, a comandita simples, que está no Código Civil, porém em desuso, e a comandita por ações, que também está no Código Civil, mas está em desuso. Mas fiquem tranquilos que cada uma a seu tempo, cada uma eu vou contar a história, né? Vou classificar ela, pode ficar tranquilo que isso vai ser num outro momento, não vai ser hoje. Elaborei mais um questionamento para vocês, ó. Você já precisou de conhecimento jurídico sobre as sociedades quando foi fazer um negócio com esse tipo empresarial? Se você ainda não precisou, você vai precisar quando o senhor, a senhorita, se tornarem advogados. Porque ainda que vocês forem, né, a trabalhar em outra área que não direito empresarial, podem trabalhar no penal, no administrativo, no tributário, mas em todos esses ramos que você for atuar, você vai sempre estar passando, vai estar necessitando entender ou fazer procurações, ou vai envolver ali situações de pessoas jurídicas, situações em que sociedades venham a ser os seus clientes ou venham a ser os seus demandados. E daí
você não vai poder alegar que na faculdade não aprendeu esses tipos de sociedades, ou como é que funciona essa responsabilidade para poder estar fazendo ali, de repente, um instrumento de procuração, para estar invocando uma desconsideração, de repente, da personalidade jurídica, ou qualquer outro tema que venha tangenciar aqui o direito empresarial. É importante para vocês, espero que no futuro, quando forem precisar dessas matérias, desses itens que eu estou indicando, lembrem-se de mim e façam ali o melhor proveito possível do que eu estou indicando. E uma terceira pergunta que eu quero deixar para a gente refletir aqui nos próximos 60 minutos é se você conhece alguém que é sócio de um tipo de sociedade. Então, se você tem um pai, mãe, tio, avô, vizinho, namorado ou amigo que já participou, que participa de um dos tipos de sociedades existentes no direito brasileiro, né? Certamente está passando um filminho aí na sua cabeça e você está imaginando quem é que, se eu fosse te perguntar, quem é que você iria nominar aqui para mim como participante, como sócio em uma sociedade. Então, fiquem com essas três indagações que ao longo aqui da nossa conversa de hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, eu quero ver se a gente elucida essas questões que eu acabei de levantar. Combinado? Então, dando continuidade aqui, o item número 1, eu proponho aqui a discussão com vocês sobre sociedades personificadas e sociedades despersonificadas. E aí eu tenho que fazer aquela pergunta clássica que a gente já até conversou um pouquinho lá no primeiro semestre, né? Quando é que nasce uma pessoa jurídica? Quando é que nasce a personalidade de uma pessoa jurídica? Estão vendo como uma coisa é ligada à outra? O dia que eu dei essa aula, eu disse assim: nós vamos precisar disso em agosto. Estou aqui. Nós precisamos desse conceito. Então, voltando ali na conversa de pessoa jurídica, a gente já entendeu que pessoa jurídica é uma ficção jurídica, né? Ela nasce da construção do direito. E em vindo aqui nascer da construção do direito, ela tem um início, né, de forma regular, é isso que eu estou me referindo, né? Não é as irregulares, mas de forma regular. Ela vai ter início quando? Com um registro no órgão competente. Então, eu gostaria que você tomasse nota do primeiro item que, de trás para frente, eu já estou te indicando, ó, no artigo 985 do Código Civil. Então, a personalidade jurídica ou as sociedades personificadas, né, elas só nascem, elas só surgem com registro no órgão competente. Vejam que eu estou tomando o cuidado de falar órgão competente, porque aqui eu não estou me referindo em sociedade empresária ou sociedade não empresária. Professor, a gente nem lembra mais essa história de empresário e não empresário? Vamos retomar? Artigo 966, conceito de empresário, né? Empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade economicamente organizada para fins de produção ou circulação de bens ou serviços. O que é o diferenciador para a atividade não considerada não empresarial? A organização dos fatores de produção. Estão lembrados? Vocês até responderam isso aqui para mim na prova que fizeram lá do semestre passado. Então, aqui, nós também levaremos em consideração a organização dos fatores de produção. Aquelas sociedades que possuem, que a gente verifica a organização de fatores de produção, são consideradas sociedades empresárias. E aquelas sociedades em que, que não se verifica o que é dispensada a questão da organização de fatores de produção, elas serão classificadas como sociedades não empresárias. E por isso que eu estou tomando cuidado em te contar que as sociedades personificadas são aquelas que nascem a partir do registro no órgão competente. E ali no nosso slide, ó, eu indico ali para vocês, ó, sociedade personificada, é o segundo travessão. Ó, eu coloco NC, quer dizer nome coletivo, que é a primeira sociedade da nossa história, surgiu lá na Idade Média. Fiquem tranquilos que daqui umas 2 aulas nós vamos falar só sobre elas. CS, quer dizer comandita simples. Também uma sociedade que surgiu lá na Idade Média, ambas vigentes no Código Civil, porém em desuso. Depois a gente vai ver isso certinho na aula competente, mas a gente vai estudá-las. Sociedade limitada, sociedade, né, SA, que é sociedade anônima, CA, que é comandita por ações, sociedade simples, que a gente vai conversar ainda, que é a sociedade do direito civil, e sociedades cooperativas também. Todas essas são sociedades com personalidade jurídica, elas necessitam do registro para que possam existir aqui de forma completa no direito
empresarial. Mas nós temos também aquelas sociedades que não me importa o motivo, quando eu digo, vou tratar primeiro daquelas que as partes, que o advogado, que o contador, ele tinha interesse em fazer o registro, mas eu não sei o motivo, não sei se é ausência de dinheiro, ausência de conhecimento, não sei se é ausência de tempo, por algum motivo ali de ordem pessoal, por ordem interna da sociedade, ela não foi levada a registro. Se essa sociedade ela não for levada a registro, eu não posso chamá-la de sociedade personificada, concorda? Ela não nasceu. Em geral, é que nós vamos considerar essa sociedade como sendo não personificada. Mas, professor, ela queria ser uma LTDA, uma limitada. Pois é, então, ela queria ser, mas se ela não for levada a registro na junta comercial, ela não se torna nada, ela se torna um resto. E quando eu for falar com vocês sobre sociedade comum, eu vou dizer, essa é a sociedade residual. Ela queria ter sido alguma coisa, deveria ter sido registrada e não foi. Aquilo que sobra é resto. Então, a sociedade comum é uma sociedade que não tem registro em nenhum tipo de órgão competente, seja empresário ou seja não empresário. E a gente também vai conversar no momento oportuno de um tipo de sociedade da qual o direito já constrói ela sem personalidade, que é diferente da sociedade comum, entendeu? Ela nasce para não ter personalidade mesmo, chamada de sociedade de conta de participação. Eu adoro essa sociedade. Com certeza vocês já participaram de uma sociedade como essa e nem sabiam, nem podiam imaginar que essa sociedade, que eu só vou contar no momento oportuno, era uma sociedade aqui no nosso direito empresarial chamada de sociedade de conta de participação. Então, neste item número 1, eu gostaria muito que vocês tivessem tomado nota que existem sociedades personificadas e sociedades não personificadas. As personificadas, a própria nomenclatura já diz para vocês, elas possuem personalidade jurídica adquirida por meio de um registro no órgão competente. Não tem como errar isso. E aquelas que não forem registradas, regra geral, são sociedades despersonificadas, né? Indico ali a sociedade comum, que a gente ainda vai conversar, hoje é só uma aula de classificação, e a sociedade de conta de participação, que eu adoro ela, mas a gente também vai conversar no momento oportuno. Joinha até aqui? Não? Eles não falam comigo. Joinha. Então eu vou seguir. Se tá joinha, tá bom, né? Pior se tiver joinha assim, né? Tô brincando. Número 2. Classificação pela responsabilidade dos sócios. Então agora a gente já sabe que as sociedades elas podem ter personalidade ou não, de acordo com essa classificação. E nós vamos dar um passo à frente e nós vamos conversar como é que funciona essa classificação das sociedades quando a gente está levando em consideração a responsabilidade do sócio, ou seja, daquelas pessoas que vão participar da sociedade. E ali, ó, eu indico para você que nós teremos sociedades de responsabilidade ilimitada, sociedade com responsabilidade limitada e sociedade, veja, não é com responsabilidade mista, mas com classe de sócios com responsabilidade mista. Ora, nós temos classes com sócios com responsabilidade ilimitada e temos também classe de sócios com responsabilidade ilimitada. Então, calma, que a gente vai conversar sobre cada uma delas. Vamos começar aqui pela sociedade com sócios que possuem responsabilidade ilimitada. Então, tem um izinho ali na frente. Olha, eu anoto aí para vocês que são nas quais todos os sócios respondem, aí vem aquela palavrinha que dá bug na cabeça do aluno, né? De forma subsidiária e ilimitada pelas obrigações da sociedade. O que é responsabilidade subsidiária mesmo? Até o 5º ano, se vocês ficarem aqui na UniFCV e eu também, vocês vão aprender comigo o que é solidariedade e subsidiariedade, porque eu pergunto toda aula, não é verdade? O que é responsabilidade subsidiária mesmo? Quer dizer que vem depois. Então, se a pessoa jurídica ali da sociedade não tiver condições de saldar, de liquidar ali as suas obrigações de forma subsidiária, ou seja, depois que esgotar ali os bens da sociedade, a responsabilidade da sociedade,
Você que é um sócio que participa de uma sociedade de responsabilidade ilimitada, será convocado a arcar aqui, a liquidar o débito da sociedade. É uma sociedade que a gente gostaria de participar? O que vocês acham? Eu vi que a Naomi está aí. Quem mais? Fala um oizinho aí para mim que eu já vou chamando o nome de vocês. Seria uma sociedade que a gente gostaria de participar? Daniel, até certo ponto talvez, será? Uma sociedade que eu posso vir a responder com os meus bens particulares, né? Então é essa indagação que eu faço. Eu acho que eu acho também. Eu acho que não é muito interessante isso não, porque vejam, as sociedades elas foram criadas lá na Idade Média, né? Junto lá depois que surgiu o direito comercial, com o intuito de somar força, né? Somar capital, somar trabalho. Que eu vou explicar isso mais para frente ali quando a gente começar com a sociedade em nome coletivo. E quando a gente tem uma responsabilidade que é ilimitada, quer dizer que eu confio nessa sociedade, quer dizer que eu vou pôr os meus bens pessoais aqui para honrar esses compromissos. Então, vamos dar um exemplo, né? Quando a gente exemplifica, fica mais fácil para a gente entender. Então, nós estamos agora com 23 presentes, mais eu 24. Então, vamos fazer uma sociedade com 24 sócios. Vamos supor que cada um de nós coloque ali R$ 1.000, R$ 1.000 para capital inicial, formaremos uma sociedade com R$ 24.000. E essa nossa sociedade é uma sociedade de responsabilidade ilimitada, não importa ainda qual modelo ela será, só vamos discutir aqui a questão dos sócios, né, de responsabilidade ilimitada, e contraiu dívidas no valor de R$ 50.000. Não deu certo a nossa sociedade, nós estamos desfazendo. Se for uma sociedade com responsabilidade ilimitada, o que vai acontecer com essa dívida de R$ 50.000? Todos nós seremos chamados de forma subsidiária para liquidar, para honrar essas dívidas. Se vocês não tiverem nada no nome, eu, infelizmente, tenho alguns trocados e daí vou ter que arcar aqui com essa diferença de 24 para R$ 50.000. Então, vejam, por isso que eu levanto aquela discussão. Será que é uma sociedade aqui interessante para a gente participar? Hoje, talvez não. Lá atrás, quando for criada, quando eu for conversar sobre a sociedade em nome coletivo, vocês vão ver que foi legal sim. Depois, exatamente, Alceu. Não quer dizer que eu tendo pago a dívida, que eu vou ficar com prejuízo sozinho. Eu posso requerer o quê? Eu posso, não é solidário, Júlio, nesse caso aqui, acho que até o próximo slide fala isso. A solidariedade, nesse caso, quer ver? A solidariedade não é um critério aqui de identificação de responsabilidade limitada. Sabe por quê? Porque, de qualquer forma, se eu pagar a dívida como um todo, eu posso entrar com ação de regresso contra vocês. Agora, o problema é se vocês não tiverem bens, não tiverem como solver essa dívida, né? Não adianta nada, eu vou ter lá uma sentença de procedência, mas se você não tiver nada, não, como diz o outro, vai nadar e vai morrer na praia. Então, eu até coloco ali essa posição que é do Marlon Tomazetti, que a solidariedade, como o Júlio indica ali, existe, mas não é um critério norteador aqui das sociedades com responsabilidade ilimitada. Calma, que quando a gente for conversar com cada uma dos tipos de sociedades, aí a gente vai chamar novamente essa conversa. Entendeu? Pode falar, Sibeli. Ô, professor, Pois não. mesmo o sócio não tendo a responsabilidade limitada, a responsabilidade dele sendo limitada, Certo. se ele adquirir uma dívida, contrair uma dívida junto com outro sócio dele, quando ele vai assinar uma cédula de crédito bancário, aí ele Certo. assina lá como devedor solidário. Mesmo a responsabilidade dele sendo limitada, ele vai ter que responder por aquela dívida, não vai? Vai, mas olha, você já me deu a resposta. Você disse assim, ele assinou como devedor solidário. Teve uma aula lá para trás, acho que quando eu dei aula de empresário individual, alguma coisa assim, eu disse assim para vocês, olha, no passado eu já fui empresário há mais de 10 anos atrás. E eu sempre tomei o cuidado de nunca assinar como devedor solidário das dívidas ali da pessoa jurídica que eu participei, que era uma sociedade limitada. Ah, mas por que eu nunca assinei como devedor solidário? Porque como você está colocando, Sibeli, se eu assinar como devedor solidário, eu estarei respondendo pelo meu
CPF, aí não tem como você chorar e falar que não tem como pagar, você assinou. O que ocorre é que na maioria dos tipos ali de sociedades, das usuais, né? A sociedade limitada, que hoje é uma das mais usuais, o banco normalmente ele não é tonto, né? Ele é esperto. O que ele faz? Ele chama aí o sócio, aí, o que é solvente, para assinar como devedor solidário. E ele assinando como devedor solidário, segundo aí o direito civil, o direito empresarial, ele também é devedor. Entendem? Então, assim, o direito empresarial, ele é muito claro, e eu ainda vou trabalhar com vocês, se não der tempo no horário regular, mas no horário não regular, eu quero trabalhar desconsideração da personalidade jurídica aqui no direito empresarial. E quando a gente conversar sobre isso, vocês vão ver que é muito importante, quer dizer, não é de qualquer jeito que isso acontece no direito civil, como lá no direito do consumidor tem um rol um pouco mais amplo. Aqui o rol é restrito, porque senão nós estaríamos não dando o valor aqui, ou não considerando tudo que eu já falei aqui sobre personalidade jurídica, concorda? A personalidade jurídica existe sim, a sociedade foi criada, elas foram criadas, e elas não podem ser desfeitas sem ter um motivo justo, sem ter um motivo aí que a lei ampare. Então, quando você vem e diz assim, olha, o fulano assinou como devedor solidário, então ele não está ficando devendo como sócio. Aqui nesse item de responsabilidade ilimitada, você seria devedora solidária, sim, se você participasse desse tipo de sociedade. Juliano, me dá um exemplo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Se eu não coloquei, eu já te conto. Coloquei. Os exemplos de sociedade que possuem responsabilidade ilimitada, a gente ainda vai conversar, mas eu gostaria que você já tomasse nota. Sociedade em nome coletivo, está em desuso justamente por essa característica. Sociedade comum, nós vamos conversar também, mas eu já falei rapidinho, sociedade comum é aquela que seria levada a registro, mas não foi. Não sei qual é o motivo porque não foi, mas não foi. O direito precisava tratar desse assunto. Se ela não tem personalidade, infelizmente os sócios vão responder. A gente vai conversar mais sobre isso. As sociedades simples puras, artigo 1023, nós vamos conversar também, aqui eu só estou indicando como responsabilidade limitada, e as sociedades cooperativas eu coloco em parente de forma eventual, que vai depender ali da forma como ela for constituída. Esse último item vocês deixam até para segundo plano, que eu prefiro conversar melhor sobre ele quando a gente for falar de cooperativas. Combinado até aqui? Deu para entender, Sibeli? Deu sim, professor. Se tiver qualquer dúvida, pode me interpelar que a gente vai conversando. Mas hoje é classificação. Então, talvez algumas coisas eu consiga te explicar, mas a gente ainda não vai ter a profundidade nas sociedades, porque eu separei uma aula para cada uma delas, tanto das empresárias, quanto as não empresárias, quanto as não personificadas. Esse assunto a gente vai realmente aprender, sabe aquela coisa? Pegar na mão e aprender certinho? Isso aqui eu tenho certeza que vai dar certo. Beleza. Falamos das de responsabilidade ilimitada, agora vamos falar um pouquinho da responsabilidade de forma limitada. Essa aqui eu acho que é muito mais interessante aqui para hoje, aqui para o direito, não é? São aquelas em que todos os sócios respondem de forma limitada. Limitada a quê, Juliano? Limitada a quê, professor? Qual é esse critério de limitação? Limitada ao valor que você resolveu participar. Como assim valor que você quis participar? Pode ver que eu estou falando num português que não é nem juridiquês. Quando nós fomos formar ali a nossa sociedade de 24 membros, eu fiz uma sociedade igualitária, cada um colocou R$1.000 e eu também. Então a gente teria que fazer uma continha ali, né, uma proporção para ver quantos por cento cada um tem, porque infelizmente a conta... Isso, Alceu, porque infelizmente a conta ali eu não peguei um número redondo, né? Mas se a gente pegasse ali um número redondo, 25 sócios de R$1.000, capital de R$25.000. Cada um teria quantos por cento? Eles não estão me acompanhando. Vamos fazer um número mais fácil, então. Pegue 10 sócios com R$1.000 cada um, capital total de R$10.000. Cada sócio terá 10% da sociedade. Então, no caso de um prejuízo ou no caso de um lucro, como é que nós vamos ratear esse prejuízo? Como é que nós vamos ratear esse lucro de acordo com a sua participação na sociedade? Professor, eu não entendi. Eu vou ser chamado aqui a pagar 10% da dívida?
você não vai ser chamado a pagar 10% da dívida, porque o que vai garantir a dívida é justamente o valor que você ingressou na sociedade, é a sua quota parte. Por isso que essas sociedades, elas são muito importantes aqui para o direito brasileiro e são uma das mais usuais, quando nós não estamos falando em grande porte, que são as SAs. Por que são uma das mais usuais? Porque se eu resolvi participar aqui, por exemplo, digamos que o professor Bardem me convide para ser sócio aí da UniFCV. Digamos que ele me venda 1% da UniFCV e que eu entre aí com capital de 1%, por exemplo, de 10 mil reais. Quando eu entro com capital de 1%, equivalendo aí a 10 mil reais, quer dizer que o valor máximo que eu terei de responsabilidade, ou que eu poderei perder, são esses 10 mil reais, Juliana. Mas, a FCV contraiu uma dívida de 1 milhão. Contrai a dívida do valor que quiser. Eu, como sócio de responsabilidade limitada, o máximo que vai acontecer comigo, eu vou perder aquilo que eu investi. Regra geral. Nós temos exceções, nós temos desconsideração da personalidade jurídica, quando a personalidade é usada para fins de ilícitos, né? Para fraude, para deixar dívidas para trás, uma série de coisas que nós vamos conversar em outro momento. Laranja, mas veja, não confundam isso com má administração, tá? A gente pode ser sócio, sim, um tipo aí de sociedade limitada, e a sociedade pode não dar certo, pode vir aqui, depois vocês vão aprender lá com o brilhante professor Givago, vocês vão aprender lá que ele pode sofrer lá uma recuperação judicial, pode sofrer ali, como dizia-se antigamente, a falência, né? Ela vai encerrar as suas atividades. Ah, mas vai sobrar dívida. Então, má administração não é critério para desconsideração da personalidade jurídica, senão a gente estaria negando aqui o direito empresarial. Certo até aqui? Eu tenho a impressão que eu devo ter colocado aqui Coloquei, evidentemente, ó, exemplos de sociedades em que os sócios respondem de forma limitada, ou seja, de acordo com aquilo que ele investiu. De forma indiscutível, a sociedade limitada. A sociedade anônima, né, que é a última sociedade empresária que a gente vai estudar, que são aquelas sociedades de grande porte, que o capital social é subdividido em ações, né? Então, por exemplo, eu tenho lá uns trocadinhos que eu comprei umas ações do Banco Itaú. Se o Banco Itaú vier a se tornar insolvente, faliu, acabou, eu vou perder no máximo o quê? O valor que eu tenho ali de ações. Os credores não poderão vir aqui pegar o carro que eu ando ou talvez outro dinheiro que eu possa vir a ter. Por quê? A minha responsabilidade quando eu me torno acionista aqui de uma SA, ela é limitada ao valor das minhas ações. Eu coloco ali também sociedades cooperativas, entendeu? Mas coloco entre parênteses, eventualmente. Deixem essa conversa da sociedade cooperativa para um segundo momento. Não precisa nem se preocupar agora, porque senão eu vou gastar aí 15 ou 20 minutos e não vou conseguir explicar para vocês de forma satisfatória. Fiquem aqui como exemplificação da sociedade limitada, a sociedade anônima e a própria sociedade que recebe esse nome, sociedade limitada. Até aqui, tudo fácil, não vou nem perguntar se tem joinha, porque tem que ter um joinha. E o último tipo de responsabilidade aqui societária seria aquele tipo de sociedade com responsabilidade mista, em que nós temos alguns sócios que respondem de forma ilimitada, olha que complicado, e alguns sócios que respondem de forma limitada. Esse tipo de sociedade no direito brasileiro, ela vai aparecer em dois momentos. Ela vai aparecer lá na Idade Média, quando a gente tem a sociedade em comandita simples, mas quando eu for contar isso para vocês vão ver que faz total sentido, né? Foi necessário, foi útil, foi muito legal, mas lá na Idade Média. Hoje eu acho difícil você encontrar alguém que queira participar de um tipo de sociedade em que a classe de sócios que ele vai entrar será uma classe de sócios de responsabilidade ilimitada. E nós também temos uma classe de sócios dentro da mesma sociedade que possui responsabilidade limitada. Esta eu gostaria de participar, mas uma não vai sem a outra. Ah, mas como é que eu vou escolher onde eu vou participar? De acordo com o seu investimento. Eu acredito que eu tenha colocado aqui alguns exemplos. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei. Então, exemplo de sociedade com duas classes sociais. Fica tranquilo que teremos aulas para cada uma delas. Qual a vantagem, Daniel? Sabe qual é o problema?
qual o problema dessa sociedade? Para poder responder sua pergunta, eu vou tentar falar um pouquinho ali da sociedade de conta de participação, que é uma sociedade que não tem personalidade jurídica. Por que ter duas classes de sócios, por exemplo, ali na de conta de participação? Porque nós temos um sócio, por exemplo, ali chamado de sócio ostensivo ou sócio ativo, que é aquele sócio que faz os negócios em nome dele. Mas por que ele faz negócio em nome dele? Porque a sociedade não tem CNPJ, ela não tem personalidade. Então, você tem dúvida que ele responde de forma ilimitada? Eu não tenho dúvida, eu estou assinando aqui no meu CPF. E nós temos uma outra classe de sócio, chamada de sócio secreto, sócio oculto. Ele não aparece em lugar nenhum sem ser nesse documento interpartes, entendeu? Então, essa sociedade, ela é chamada de sociedade, ela se classifica como sociedade com duas classes de sócios, porém uma sociedade despersonificada. Eu não aguento, eu sou ansioso, eu tenho que contar, dar o exemplo para vocês, entendeu? Embora depois eu tenha que retomar e vai perder a graça, mas não tem problema. Eu falei assim, todos nós já participamos de uma sociedade como essa. Você vai dizer, mas eu nunca fiz uma sociedade. Querem ver como você fez? Sim. Todas as vezes que você participa de um bolão, por exemplo, desses que tem ali no final do ano, né, para ganhar 200, 300 milhões de reais. Como é que é feito esse bolão? Você dá o seu dinheiro, alguém vai lá e faz a aposta em nome dele. É ou não é? Então você é o sócio oculto, o que foi lá fazer a aposta, fez a aposta em nome dele. Claro que tem dispositivo no Código Civil que regula essa questão aí da aposta e tal, mas isso aqui é um exemplo bem simplório de sociedade de conta de participação. Sócio ativo e sócio passivo. Entenderam isso? Sim? Eles não falam comigo, olha só, estão jantando? Sim, né? Os outros dois exemplos seriam a sociedade de comandita simples e a sociedade em comandita por ações. É só exemplos, calma, porque a gente vai ter aula que eu vou falar exatamente sobre essas sociedades. Então, se eu for atropelar agora, aí não seria uma aula de classificação, e sim uma aula sobre esse tipo de sociedade. Combinado até aqui? Eu coloco aqui uma anotação para não esquecer, porque eu já tinha até passado desapercebido de lembrar vocês. Ó. A sociedade simples vem de não... Simples é aquela que não tem organização de fatores de produção, tá? São as não empresárias. Então, as sociedades simples podem assumir as formas de outras sociedades e ser enquadradas como sociedade de responsabilidade limitada ou de responsabilidade mista. Isso aqui é uma informação que eu estou colocando agora só para você, digamos assim, não falar, olha, ele não tocou no assunto. Mas eu vou explicar isso aqui com profundidade daqui uma ou duas aulas, quando a gente for falar de sociedade simples. Combinado? Não dá para... Eu deveria até ter tirado esse slide, porque falar agora em tipo de responsabilidade de sociedade simples, eu primeiro preciso explicar como é que funciona a sociedade simples, concorda? Senão eu vou tomar seu tempo e você não tem condições ainda de entender isso. Mas eu fiz esse lembrete aqui para quando eu falar lá de sociedade simples, eu falar assim, olha, ela pode, em caráter de exceção, assumir responsabilidade limitada ou até responsabilidade mista, sendo a regra geral a responsabilidade dela ser ilimitada. Mas calma que cada coisa é seu tempo, né? Senão a gente tropeça e não conseguimos sair do lugar. Terceiro item que eu quero conversar nessa quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. Classificação quanto à forma de capital. Como assim a forma de capital? De forma muito simplória, né, o pleonasmo, nós teremos sociedades com capital fixo, que é aquele que não vai ser alterado, e sociedades com capital variável. A sociedade de capital fixo é bem tranquilo, são aquelas sociedades em que o capital é determinado ali no contrato, ali no documento que dá início à sociedade. Exemplo, Juliano, todas as sociedades personificadas, excetuando a sociedade cooperativa. Juliano, explica por que você está retirando a sociedade cooperativa. Não sou eu que estou retirando, é o formato dela. Guarda essa informação, por quê? Porque a gente precisa conversar lá em uma aula só sobre sociedade cooperativa, mas só para matar a sua curiosidade, se você pegar aí um desses bancos, Sicredi, Sicobi, que são cooperativas, né? Eu já tive conta neles, agora não tenho mais, mas
outro dia um aluno até me perguntou, quando você abre uma conta em uma cooperativa, você tem que fazer um aporte. O que é esse aporte? Você está fazendo parte ali do capital desse banco. Depois, quando você encerra a sua conta, o que eles fazem para você? Eles devolvem esse capital corrigido. Não é corrigido com juros de poupança, é de acordo com o crescimento ali que o banco teve. Devolvem no mesmo momento? Não. Por que não devolve no mesmo momento? Porque como é um tipo de societário, né, um tipo aqui de atividade empresarial, em que existe exercício de ano fiscal, como assim exercício de ano fiscal? Eu sei que o Sicredi, por exemplo, o exercício do ano fiscal dele é no mês de março. Então, aquelas pessoas que encerrarem as contas, nós estamos no mês de agosto. Se você encerrar a sua conta agora, esse valor que você tem de direito, ele só vai ser devolvido depois de março do ano que vem. Por quê? Porque nós precisamos encerrar esse ano fiscal, encerrar essa contabilidade e verificar quanto é que seria o seu direito. Entendido isso aqui? É bem simples, mas a gente vai conversar mais sobre isso. É só uma classificação mesmo. E de capital variável são aquelas nas quais o capital não é fixado no contrato social. Por quê? Porque ele pode variar ao longo do tempo. Esse mesmo exemplo das sociedades cooperativas, o artigo 1094, inciso 1 do Código Civil, é perfeito. Por que é perfeito? Quanto mais correntistas essas cooperativas, que são consideradas instituições financeiras, conseguirem adquirir, maior vai ser o capital social dela ao longo daquele ano, concordam? Mas muita gente encerra a conta, pode ser que algumas operações deem prejuízos, né? Então, por isso que é feito toda essa contabilidade de acordo com o seu exercício do ano fiscal, em que não necessariamente vai bater com o nosso ano civil, né? 1º de janeiro a 31 de dezembro, e com isso é feito um acerto de conta depois. Tranquilo até aqui? Isso aqui é simples, é só mesmo uma classificação. Em todo tipo societário, eu vou voltar e vou falar para você, olha, isso aqui é capital fixo, isso aqui é capital variável, isso aqui é responsabilidade limitada, isso aqui é responsabilidade ilimitada. Item número 4, né? Já caminhando aqui para mais de 50% da nossa aula. Classificação quanto à forma de constituição. Aí pode ver que eu coloco um travessão ali para vocês, para ver se eu ajudo, se eu forço você a participar aqui, a criar mapas aqui do que a gente está falando. Ó. Essas sociedades elas podem ser classificadas em, eu deixo um espacinho, né, e coloco e institucionais, conforme a natureza jurídica do ato constitutivo. E, Juliana, a natureza jurídica persegue os alunos de empresarial, né? Claro que não, isso você tira de letra, você é inteligente. Então, vamos responder ali, ó. As sociedades são classificadas em sociedades contratuais, são aquelas que nós fazemos um contrato de sociedade, e nós temos aquelas sociedades que são classificadas como sociedades institucionais. Elas dependem de um ato constitutivo ou de uma instituição para que ela possa ter início. Vamos ver o que eu anotei aqui para vocês? Sociedades contratuais. Essa é facinho, não tem como você errar. Lá na nossa prova vai ser só questão correta, não é? São aquelas em que a sua formação, o seu ato constitutivo é feito por meio de um contrato entre as partes. Os sócios sentam aqui, deveria sentar perante um advogado, né? No caso aqui nós, aqui do direito empresarial, e nós deveríamos elaborar um contrato de sociedade. Assim que esse contrato fosse levado a registro, em sendo uma sociedade personificada, ela adquiriria personalidade jurídica, em sendo empresária na junta comercial, em sendo não empresária lá no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Estão lembrados dessa conversa? Eu coloco ali umas siglas, ó, não é para te confundir, mas fiquem tranquilos que a gente vai conversar com cada uma delas. Ó. Exemplo de sociedade que é formada por meio de um contrato de sociedade, o contrato social vulgarmente chamado. Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada e sociedade simples. Professor, mas como é que você vai perguntar isso? O que a gente tem que saber disso? Hoje é uma aula de classificação. Fiquem tranquilos que em todos os formatos, todas as sociedades que a gente vai conversar uma a uma, eu vou te dizer. Pera lá, deixa eu ver aqui deixa eu abrir o chat aqui. Um procurador, pera lá, deixa eu ver a pergunta.
Professor, um procurador principal pode ser considerado um sócio? Ele também adquire as dívidas caso um único dono venha a falecer, eu imagino? Espera lá, vamos separar aqui as duas perguntas para que a gente possa esclarecer. Procurador é sócio? Como é que eu me torno sócio em um tipo de sociedade? Eu só me torno sócio se eu participar do contrato ou se eu participar dela. Então, primeira coisa, procurador não é sócio. Isso já dá uma tranquilidade para nós, né? Porque em sendo advogado quer dizer que nós não vamos se tornar sócio aí dos nossos clientes. Responde a primeira parte da pergunta. A segunda parte é se ele também adquirir dívidas como único dono e o único dono vier a falecer. Aqui a gente tem que tomar cuidado com essa colocação. Se o procurador estiver contraindo dívidas em nome da sociedade, então não vai chegar até ele, porque ele é apenas procurador, ele não é sócio em hipótese nenhuma. Agora, se ele estiver contraindo dívidas em nome pessoal, mas isso é possível? Como acho que foi a Cibele que falou no começo da aula, se ele assinar como devedor solidário, ele está arrumando um belo de um problema para ele. Ah, Juliano, mas isso aí não vai acontecer. Não vai acontecer comigo, não vai acontecer com vocês, que somos pessoas instruídas aqui dentro do direito. Mas eu não duvido que o meu pai, que a minha mãe, ou que alguém aqui que não, do meu hall de conhecidos que não tem aí muito conhecimento nessa área, que vem lá e coloca assinatura. Entende? Então, não sei se eu consegui deixar claro, responder as duas perguntas, senão reitera lá aí para mim a parte que não deu para ficar claro, que a gente responde novamente, combinado? É importante a gente não avançar com dúvidas, deixando dúvidas para trás. Então, se eu sou procurador, antigamente, quando eu dava aula no NPJ1, isso. Mas espera lá, o único, olha a colocação que a gente está fazendo. Quando se for o único dono, um único dono procurador não responde pela empresa. Veja, se for um único dono, então nós não estaremos, regra geral, falando de sociedade, concorda? Nós estaremos falando em atividade individual no formato empresarial, que poderia ser o empresário individual, que ele já responde, poderia ser um MEI, que não tem nem o que discutir, ou poderíamos ser uma EIRELI. Para ser uma sociedade, tirando aquele exemplo do ano passado que a gente nem conversou, que é a subsidiária integral. Ah, mas se for MEI, responde, né? Porque o MEI, ele não tem, lembram-se, é uma classificação ali dentro do empresário individual. O MEI, ele não tem personalidade. Então, se eu me tornar MEI, evidentemente que eu estou aqui contraindo, aqui assumindo as dívidas em nome do CNPJ. Então, vejam que a colocação é um pouquinho diferente. Hoje eu estou falando de sociedade. Então, regra geral, né? Eu não estou falando da exceção lá da subsidiária integral. Então, imagina-se que para ter uma sociedade teríamos que ter pelo menos 2 sócios. Então, não dá para considerar a possibilidade de um único sócio, se ele vier a falecer, quem sobrou não sobrou ninguém. A gente vai ter que fazer a sucessão. É isso mesmo, Daniel. Naomi, veja se deu para entender, se não, refaça a pergunta que eu te falo. Entendeu? Porque se for um único titular aqui da sociedade, ainda que a gente, alguns doutrinadores falassem lá em EIRELI como sociedade unipessoal, mas a gente já tem lá enunciado lá de jornadas jurídicas dizendo que a EIRELI é o exercício individual da atividade empresarial. Esse aqui é um raciocínio que a gente faz uma ponte lá para o primeiro semestre, estão lembrados? É bem importante, tenho certeza que vocês sabem isso que eu estou falando. Mas muito boa a sua colocação, a gente tem que ir questionando mesmo, Naomi, parabéns. E nós temos também as sociedades que são chamadas sociedades institucionais, são aquelas nas quais a formação decorre de um ato institucional. Então, eu vou dar o exemplo como a sociedade anônima ou a sociedade comandita por ações. É claro que depois, quando eu for falar dessas sociedades, eu vou mostrar para vocês que existe a possibilidade de ter um ato institucional que não seja tão complexo, mas de acordo com a natureza jurídica dele, a gente classifica a sociedade em sociedade contratual e sociedade institucional. Juliana, eu ainda não entendi. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa, que senão eu explico. Não anotei, mas eu te explico. Um exemplo de um ato institucional, então, digamos que eu esteja chamando vocês para formarmos aqui uma outra faculdade. Eu quero abrir a faculdade do professor Juliano Sonsim. Digamos que a gente precisasse de um capital de 10 milhões de reais.
Eu não tenho 10 milhões de reais, meus queridos. Adoraria ter, mas eu não tenho. Então, como eu não tenho, eu teria que ter, somar aqui capital, chamar outras pessoas para se juntar comigo. E eu quero montá-la na modalidade de sociedade anônima. Então, na sociedade anônima, eu preciso de um ato institucional. Não é a regra geral, tá? A gente tem outras formas de fazer esse ato institucional, mas eu estou tentando exemplificar só para você entender. Então, convoco uma reunião, chamo todos vocês e nessa reunião eu venho aqui e faço o quê? E digo para vocês, olha, eu quero abrir uma faculdade cujo capital é 10 milhões de reais, coloco quais são as regras aqui dessa faculdade, como é que vai funcionar e tudo mais, e convoco vocês a votarem. Olha, quem quiser participar aqui tem que assinar a ata aqui como positivo. Então, aquelas pessoas que concordarem, assinaram aqui como sendo meus futuros acionistas, né, que vão comprar aí ações aqui da minha sociedade, da nossa sociedade anônima, esse documento será levado ao registro e será chamado de ato institucional. Aquelas pessoas instituíram, começaram aí aquela sociedade anônima. Juliana, é a única forma de começar uma sociedade anônima? Não, depois a gente vai estudar certinho e a gente vai ver que existe uma forma mais simples. Mas esse exemplo que eu estou te dando é o exemplo que serve para eu te exemplificar que um ato institucional é diferente de um contrato de sociedade. Por quê? O contrato de sociedade, a gente senta e nós assinamos. O ato institucional, ele depende da vontade da maioria, tem aqueles que não vão participar e deverá ser levado a registro. Isso seria uma classificação, regra geral. Certo até aqui? Ainda faltam 2 itens. Item número 5, né? Sociedades simples e sociedades empresárias. Então, aqui eu não vou conseguir te dar profundidade, mas eu vou explicar de maneira superficial o que seria essa questão de sociedade simples e sociedade empresária, porque nós vamos ter aula para conversar sobre isso. Então, o Código Civil de 2002, lembram-se? Nós tivemos uma dupla reforma. Nós tivemos a pinça lá do Código Comercial de 1850, parte geral, estão lembrados? E tivemos o Código de 16, civil, reformado porque estava antigo. Quando o legislador veio aqui organizar as matérias desse código atual, esse que está aí no seu VADMEP, né, que vocês adoram, vejam, é uma questão de lógica. Como assim uma questão de lógica? A sociedade simples é a sociedade que não possui organização de fatores de produção, é a sociedade não empresária. Juliano, mas eu não entendi. Essa sociedade é a sociedade lá do direito civil, de 1916. Já existia esse tipo de sociedade. Não era o VAD, era o... Eu preciso sortear, tá aqui comigo, já tá quase atualizado. É o Código de Defesa do Consumidor. Vamos se organizar e vamos fazer esse sorteio sim. Eu estava pensando nisso hoje, hein? Espera lá que já a gente combina isso. Voltando aqui para que a gente não se perca no raciocínio. A sociedade do direito civil era a sociedade ali de duas pessoas que elas não vão fazer nada de empresarial. Então, duas pessoas que compram um terreno ali para construir, cada um vai construir a sua partezinha do geminado. Você tem dúvidas que não é atividade empresarial? Não é, né? É uma sociedade do direito civil. Então, ela já existia. Então, antes de 2002, ela era chamada de sociedade civil. Com o código atual, né, nós precisamos inserir ali as sociedades, antigas sociedades comerciais, hoje transformadas em sociedades empresárias. Quando a gente foi colocar isso aqui, a gente não, né? Quando o legislador foi organizar isso, gente, é a lógica. Se eu estou falando de sociedade, por que eu não vou falar da sociedade do direito civil? Vou pôr aqui do ladinho, que é a sociedade simples, chamada sociedades não empresárias, que nós teremos uma aula só para ela. Então, a questão aqui da sociedade ser empresária ou da sociedade não ser empresária, você vai levar em consideração a natureza jurídica da atividade exercida. Se a natureza jurídica da atividade tiver organização de fatores de produção, ela será uma sociedade empresária. Se for uma sociedade que não tem organização dos fatores de produção, quer dizer, ela não quer produzir nada, ela não quer circular nada, né? É uma sociedade que não necessita, é uma sociedade lá do direito civil. Pode ser essa sociedade aqui do terreno,
Pode ser a sociedade aqui de advogado, sociedade de médico, sociedade de professores. Então vejam que o critério norteador é natureza jurídica. Certo até aqui? Isso aqui não é complexo não e a gente vai tirar de letra conforme a gente vai conversando. E aí, olha, eu até anoto, as sociedades empresárias são aquelas que exercem a atividade economicamente organizada, artigo 982 do Código Civil. A gente vai conversar bastante sobre isso ainda. E as sociedades não empresárias são aquelas sociedades que elas fazem um paralelo lá com o parágrafo único do 966, estão lembrados? Literatura, arte, ciência. Então é diferente aqui a natureza jurídica, não tem como a gente confundir. Nós estudamos bem o 966 lá, isso aqui agora só chutar pro gol que já está certo. Verdade, é isso mesmo, o Daniel, é trabalho intelectual. Ah, vocês se lembram da história do empresário rural, que a gente conversou lá no primeiro semestre? O empresário rural era aquele indivíduo que, se ele permanecesse lá na propriedade dele e não precisasse ter um CNPJ, ele poderia permanecer a vida inteira lá como pessoa física. Se ele quisesse, ele poderia requerer o registro lá na junta comercial. Aqui é a mesma coisa, entendeu? Você pode pegar ali dois indivíduos que simplesmente eles não formaram a sociedade rural por não precisar, né? Não precisavam ali do CNPJ em conjunto. Mas, de repente, agora eles vão produzir alguma coisa, né? Vão ter que ter um registro aí, por exemplo, no Ministério da Agricultura, ou para conseguir um financiamento maior aí subsidiado pelo governo, BNDES, né? Tem bastante linhas de crédito aqui que fomenta a agricultura. É um bom ramo depois até para vocês se especializarem. É a questão aí do agronegócio, contratos rurais, né? Isso aí, todas as cidades pequenas, isso aí é um grande filão. Maringá também é, né, uma cidade aqui do agronegócio. Então, esses sócios, esses dois indivíduos, se eles vierem a requerer esse registro aqui na junta comercial como uma sociedade rural, eles vão ter que se submeter a todas as regras aqui do direito empresarial. Não é obrigação, é uma faculdade, eles fazem se quiserem, mas em vindo aqui pedir esse registro, não tem como correr de nós aqui. Vai ter que se submeter a todas as regras do direito empresarial. E o último item, para a gente encerrar essa aula de classificação, que é uma aula que não tem muita profundidade, porque a gente ainda vai conversar sobre todos os tipos de sociedades esse semestre, vai ser muito bom, seriam aquela classificação em sociedade de capital e sociedade de pessoas. Eu acho até que eu falei alguma coisa já no primeiro semestre, mas agora eu retomo, agora eu refalo. Sociedade de pessoas são aqueles modelos de sociedade em que me importa, em que eu quero saber quem será o meu sócio. E que eu não permito a substituição de pessoas por outras, a menos que eu queira. Com consenso, tudo é possível. Mas, regra geral, eu não permito a entrada e a saída de pessoas, porque é um tipo societário em que eu quero saber quem é o meu sócio. Você vai dizer, mas parece que não faz muito sentido isso, Juliano. Faz sim, sabe por quê? Porque se o seu sócio tiver uma característica, por exemplo, que é importante ali para o seu tipo de sociedade, você não vai aceitar que ele saia. Né? Deixa eu ver se eu coloquei o exemplo, senão eu já te dou o exemplo. Eu faço um quadro, mas espera lá, deixa eu explicar o que é a sociedade de capital primeiro. E a sociedade de capital são aquelas sociedades em que pouco me importa saber quem será o meu sócio. Eu quero saber se o dinheiro ali, se o capital entrou. O capital entrando, não me interessa se é Maria, se é João, se é branco, se é moreno, se é bonito ou se é feio. O dinheiro entrou entre quem quiser. Eu faço um quadro aqui, ó, né? Esse slide acho que já está postado, acho não, já está postado. Acompanhe aqui comigo o raciocínio que é facinho. Na minha esquerda está a sociedade de pessoas, na minha direita está a coluna da sociedade de capital. Então vamos lá. Na sociedade de pessoas, então, nós queremos saber quem são os nossos sócios, concordam? Se eu quero saber quem são os nossos sócios, quem poderá administrar essa sociedade será apenas o sócio. Sabe por quê? Eu não admito que um terceiro estranho a essa relação venha aqui administrar. Por quê? Porque eu não tenho confiança. Né? Porque eu quero ser sócio do Juliano. Então, se eu não for administrador, eu só aceito que ele seja. Uma terceira pessoa não seria possível. Na sociedade de capital, há uma dissociação entre administração e propriedade.
A gente pode ser proprietários aqui da sociedade, mas a gente não entende nada de administração, então por isso a gente pode contratar um terceiro para ser aqui o administrador, não sócio. Nós admitimos que o administrador seja uma terceira pessoa estranha aqui ao quadro societário. É uma grande diferença. Ali na sociedade de pessoas, ó, pelo menos uma classe de sócios possui responsabilidade solidária e ilimitada. Por que eu estou colocando pelo menos uma classe de sócios? Porque depois a gente vai ver ali que a gente tem a sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações. Naquela classe de sócios de responsabilidade ilimitada, eu não tenho dúvidas que eu quero saber quem são esses sócios. Sabe por quê? Porque o patrimônio pessoal dele vai responder. Então, se o cara tiver dinheiro, eu fico um pouco mais tranquilo, concorda? Porque se eu fizer negócio com essa sociedade e essa sociedade não conseguir honrar os débitos ou as suas obrigações, eu sei que aquela classe de sócios que possui responsabilidade ilimitada, um dos sócios lá, por exemplo, tem dinheiro no seu patrimônio pessoal. Eu vou lá e vou conseguir pegar. Essa é uma das diferenças. Ali na sociedade de capital, ó, todos os sócios possuem responsabilidade limitada de acordo com a sua participação no capital social. É uma das características da sociedade de capital, né? Eu só quero saber do dinheiro. Se eu só quero saber do dinheiro, eu estou falando de negócio. Eu acho difícil vir aqui fazer um negócio do qual, desde que eu tenha conhecimento, que eu venha aqui colocar em risco o meu patrimônio pessoal. Depois, quando a gente começar mesmo ali falando das sociedades propriamente dita, em nome coletivo, eu vou te contar que ela surgiu no seio da família, aí tudo vai ficar um pouco mais fácil, um pouco mais claro. Hoje é só classificação mesmo. Ó, terceiro quadradinho na sociedade de pessoas. Não é livre a entrada e saída de sócios. Claro que não é livre. Se você fez a sociedade comigo, escreveu lá, é uma sociedade de pessoas, você não quer que eu saia, você não quer que eu coloque outro sócio. A menos que você consinta, né? A menos que você queira. Regra geral, não seria possível. Na sociedade capital, eu não quero saber quem será o meu sócio, concorda? Sai quem quer, entra quem quer. Integralizando aqui o capital é o que me interessa. Na sociedade de pessoas, ó, a morte ou incapacidade de um sócio pode gerar a dissolução total ou parcial da sociedade. Por quê? Se for apenas eu e você, uma sociedade com 2 sócios, né, sendo uma sociedade de pessoa, e eu venha a falecer, não dá para ter a sucessão aqui com os herdeiros, porque era uma sociedade de pessoas, você não é obrigado a ser sócio dos meus herdeiros, concorda? Então pode haver uma dissolução. Nesse caso tem que dissolver de forma total, não sobrou nada, vai ter que liquidar. Se tiver mais sócios, né, 3 sócios, morre um, se for uma sociedade de pessoas, mas não dá para ninguém ingressar. A gente liquida a cota daquele que morreu, entende? Se for uma sociedade de capital, ó, a morte ou incapacidade do sócio não influi aqui na sociedade. Por quê? A gente só quer saber do dinheiro. Morreu um dos sócios. Os herdeiros ingressam aqui no contrato de sociedade. É a maioria das sociedades, tá? Sociedade de capital. Mas a gente tem também sociedade de pessoas. Ó, na sociedade de pessoas, por ter responsabilidade limitada, não admite a participação de um incapaz. Por quê? Porque a gente não quer pôr o patrimônio do incapaz em risco, tá lembrado? O incapaz não consegue expressar a sua vontade. Por que eu vou ser sócio do incapaz? Não vejo sentido. Já na sociedade de capital, aquela que só me importa o dinheiro, então nós estamos falando aqui do direito de propriedade. O incapaz pode ser dono, sim, aqui de um pedacinho da sociedade. Por quê? Ele não está pondo em risco nada. A responsabilidade poderia ser, por exemplo, limitada. Então, se for de interesse, é possível sim. Aqui na questão do nome empresarial, talvez isso aqui vai ficar um pouco cedo agora, mas depois eu explico com mais profundidade. Na sociedade de pessoas, então eu quero saber quem são os sócios, então eu quero saber por meio dos sobrenomes, que se fosse atividade individual a gente ia chamar de firma. Aqui no direito societário a gente não chama de firma, porque firma é quando é uma pessoa só. A gente chama do quê? Quando são 2 sobrenomes, uma sociedade, a gente chama razão de sociedade, vulgarmente chamada razão social. Então, você poderia dizer que a firma está para o empresário individual, assim como a razão social está para a sociedade de pessoas. E na sociedade de capital, se você quiser, você pode usar apenas uma denominação. Por quê? Porque você não quer colocar. Pode. Normalmente, Lucas, na razão social, as pessoas juntam ali o sobrenome das famílias.
Vocês vão ver que quando a gente começar a tratar de forma específica das sociedades, por exemplo, na sociedade de nome coletivo, é a sociedade de família. Então, por exemplo, seria Sonsim e filhos. Mas quem é Sonsim e filhos? É lá talvez o meu avô e os filhos dele. Depois eu vou exemplificar, vocês vão ver que isso aqui vai ficar claro. Nesse momento é só uma classificação para você entender que naquela sociedade em que a gente quer saber quem são os sócios, que é uma sociedade de pessoas, a gente vai usar os sobrenomes chamado de não podemos chamar de firma, porque firma é atividade empresarial, chamada de razão social. No caso ali da sociedade apenas de dinheiro, de patrimônio, né, de capital, a gente usa uma denominação. Eu acho que a aula passada eu falei um pouquinho do affectus societatis, que affectus societatis era aquela vontade, né, do fim comum, a vontade ali ser sociária. Eu disse que hoje isso já está ficando um segundo plano, mas quando a gente vai aqui classificar em sociedade de pessoas e sociedade de capital, a gente faz uso aqui também do affectus societatis. No caso da sociedade de pessoas, admite-se a exclusão do sócio pela quebra do affectus societatis. Então, era uma sociedade aqui, por exemplo, de 3 pessoas. Então, de acordo aqui com a finalidade comum dessa sociedade, eu estou, digamos, estou quebrando aqui a nossa finalidade comum. Então, depois vocês vão ver que lá na frente isso aqui pode ser uma das causas de dissolução dessa sociedade ou de exclusão aqui do sócio Juliano. Ah, por quê? Era uma sociedade de pessoas, a gente queria ele como sócio, mas ele está aqui nos desapontando. Não é em entendimento, mas quebra aqui do fim comum, entende? Quebra do affectus societatis. Já na sociedade de capital, sociedade que só me importa o valor aqui de participação, não tem o porquê eu fazer a exclusão de um sócio por quebra do affectus societatis. Sabe por quê? Porque eu não me importo o que ele pensa. Ele entrou aqui com o dinheiro, ele se inteirou aqui do que vai acontecer, ele vende para quem ele quiser. Eu posso excluir ele com outras situações que depois a gente vai ver. O affectus societatis aqui não é causa de excludente aqui da sociedade. E olha que beleza, parece até que eu cronometrei exatos 60 minutos de conversa. É uma aula que é tranquila, é uma aula que embora tenha 6 itens, mas é uma aula de classificação. Ela não traz maiores dúvidas. É uma foto de quando eu fiz eu escrevi um artigo para uma revista aqui da cidade, então é uma foto de estúdio. Então, é uma foto com filtro, né? Mas eu vou postar, né? Vou baixar essa aula lá no meu canal do YouTube, porque eu estou postando, né? Como quarta-feira passada vocês reclamaram da questão da qualidade, passei a partir de quarta-feira a gravar as aulas com a minha câmera separada. Então, embora eu tenha ali a questão do Google Meet, eu vou postar a aula da minha câmera, que então eu tenho que postar lá no canal do YouTube e baixar o link lá no Moodle para vocês. Vocês vão ver que a resolução de áudio e vídeo é quase que de 100%, né? Vem até as imperfeições do professor. Beleza? Combinado. Se vocês não tiverem dúvidas, eu vou achar aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui no meu celular. Vou colocar um som aqui para terminar a nossa quarta-feira. Combinado? Então, um abraço, professor Juliano. Assistam a nossa aula lá para quem não conseguiu aqui acompanhar. E dúvidas me mandem lá no WhatsApp. E vamos combinar lá a questão do sorteio, né? Não podemos combinar aqui no gravado que está confusão. Beleza? Boa noite.